Oi, vocês já estão aí? Tudo bem com vocês? Nossa, é ruim não ter alguém para poder interagir assim, né? Tudo bem? Tem algumas pessoas já entrando de última hora, porque se não aproveitar também esses momentos eu não consigo fazer. Sejam bem-vindos. É, vou tentar ser, né, o mais breve possível. Estamos em casa, mas estamos trabalhando, cuidando de filhos, fazendo várias coisas. É, eu vou começar a falar rapidamente. Oi, minha amiga Betina, tudo bem? Que saudade de você, hein? Precisamos nos ver. Bom tê-las aqui, viu? Bom tê-las todas aqui. Bem, por que eu pensei numa live tão em cima da hora, assim, no meio do meu trabalho? Porque, ó, bem-vinda. Acho que deve ser Verônica, né, de Uberlândia. Bem, algo que um dia talvez aconteceria, aconteceu, que foi de alguém estar usando o WhatsApp com a minha foto, a foto da minha família, né? Aquela foto bem bonitinha, eu e o André nos beijando e a Angelina tô nem aí que a gente tá se beijando. Alguém está usando essa foto no WhatsApp pedindo dinheiro no meu nome, né? Isso não é uma novidade no aspecto de quantas pessoas já passaram por isso. Minha amiga Fernanda Brum, minha amiga Eixla, quantas pessoas já tiveram alguém pedindo dinheiro no nome delas. E é assim, agradeço muito a uma seguidora que me mandou o print do celular dela falando que alguém pediu dinheiro para ela em meu nome. Algumas coisas são muito. E assim, eu estou usando isso como exemplo, mas para falar de um assunto que já há muito tempo eu tenho vontade de conversar com vocês. Quando eu li a mensagem, e é muito legal porque a seguidora ela já sabia que não era eu, mas ela me avisou, né, sobre o que estava acontecendo. E quando você lê a mensagem, é muito nítido que não fui eu que escrevi. Não que eu sou a pessoa que melhor escreve o português, mas uns erros ali que eu acho que eu sou incapaz de cometer, né? Outra coisa, é, por que eu falo dos perigos das redes sociais? Não vou me prender a essa questão da pessoa usar os seus dados para tirar vantagem, que isso tem. Tem gente que usa o meu nome para abrir canal de YouTube. O meu é o menos importante desses. Eu estou falando de outras pessoas, não daqueles que abrem para poder te homenagear ou para poder colocar ali o seu conteúdo. Não, estou falando de pessoas que passam por você, né? Para poder, não sei, fazer o que com isso. Mas é muito além disso. Cuidem das emoções de vocês diante das redes sociais. Em dois aspectos, inicialmente. No primeiro, é não se exporem, não exporem aquilo que é privado. Ai, hoje estou muito chateada porque o meu marido fez isso, fez aquilo, não aguento mais essa família. Ai, estou chateado com fulano. Não usem as redes sociais para isso, sabe por quê? Vocês estão se expondo. Vocês estão colocando ali assuntos que não são resolvidos no público. O que é privado a gente resolve no privado, no aspecto até de preservação. Levem com vocês a palavra preservação. Para vocês e para as outras pessoas, né? Vocês eu sei que se preservam. Sabe, além de vocês preservarem, vocês não abrem para as pessoas precedentes para falarem de vocês. Outra questão, o tema para quem está perguntando sobre os perigos das redes sociais, tá? Outra questão é não deem para as pessoas o direito de mudarem o humor de vocês. Vou falar. Você fez um post ou colocou uma foto da sua família e alguém fez um comentário que te chateou. Nossa, achei que fosse minha amiga, fez, chamou todo mundo e não me chamou. Não sei. Se preservem daquilo que emocionalmente
vocês não estão preparadas ou dispostas ou dispostos a ouvir. Posso contar uma coisa que eu faço? Desculpem. Eu não fico lendo os comentários que as pessoas fazem nas minhas palestras, nos meus sermões. Algumas pessoas falam assim, puxa, mas tem gente ali talvez precisando da sua ajuda, alguma coisa. Claro, e eu não vou dar conta. Já aproveito, é aquele papo, o nosso papo hoje está sendo de amigos, né? Já aproveito para pedir mais uma vez desculpas publicamente. Eu não consigo responder todas as mensagens que chegam a mim. Não consigo. São muitas mensagens pelo direct, pelo Facebook, pelo meu WhatsApp, por outros canais, e eu não consigo. Mesmo que eu me dedicasse só a responder, eu já não daria conta, tá? Então me perdoem. Às vezes eu respondo um ou outro ali que eu consigo responder, mas eu não consigo, tá? Responder a todos. Então me perdoem e eu preciso me sentir mais tranquila quanto a isso, porque eu gostaria de estar à disposição de vocês, tá bom? Então eu não fico lendo os comentários, porque existem muitos comentários que são extremamente negativos, sim. Existem pessoas que nos atacam, né? Existem pessoas que me acham metida, que me acham que o que eu falo não tem nada a ver, tem gente que elogia, tem gente que tem todas as opiniões e as pessoas têm o direito de expressarem a opinião delas, ok? Elas têm esse direito. Algumas fazem só mesmo porque não tem outra coisa para fazer, fazem no meio da diversão. E hoje eu vou sair atacando todo mundo, vou sair machucando todo mundo, ok? E ainda tem aquelas pessoas que são maldosas por profissão, né? Então, se você não tem aquela condição de olhar e saber lidar emocionalmente com aquilo, não leia. Não leia. Porque as pessoas estão sendo movidas pelo que elas sentem. A gente fala nas neurociências que nós interpretamos o sentimento, né, o comportamento do outro a partir do nosso olhar. Nunca vai ser do olhar do outro. Porque a gente olha a partir da nossa experiência. Quando alguém sorri para você, você imagina que ela gosta de você. Por quê? Porque você sorri quando você gosta de alguém, certo? Então, quem é o primeiro crivo para a interpretação do comportamento do outro somos nós mesmos, ok? Então, as pessoas estão falando a partir da percepção delas e elas têm esse direito. Mas nós precisamos ter condições de não sermos tão vulneráveis assim. Então, se você não consegue lidar com o que as pessoas estão dizendo, com manter-se saudável, não leia. Não leia. Se preserve. Porque você pode perceber ou não, mas a gente vai ficando doente emocionalmente. Se a opinião de todo mundo nos afetar. Achei muito legal que esses dias a minha amiga Fabiana Bertotti publicou algo que eu gosto muito de falar e assim só reforçou porque, lógico, ela é jornalista e super inteligente e colocou numa linguagem bem legal. Ela colocou assim, olha, será pelo mesmo motivo que as pessoas vão te amar ou te odiar. Entendem isso? Vou dar um exemplo. Alguém chega na sua casa e você trocou o sofá, tá? Então o evento é o mesmo, você trocou o sofá. Quem assim gosta muito de você ou curtiu, vou colocar dessa forma bem simples, tá? Ela vai falar assim, quem gosta de você, ela vai falar assim, nossa, sofá novo. Quem não gosta? Nossa, sofá novo. Em vez de ter pago tal coisa, ter comprado uma roupa pro filho, sofá novo. E a outra assim, nossa, ainda bem que ela trocou o sofá, ela queria tanto, ela merece tanto, ela trabalha tanto. É a mesma opinião, é o mesmo evento, né? Que pode ser o sofá ou pode ser um comportamento seu, uma foto sua nas redes sociais. Mas as pessoas, elas dificilmente, elas mudam a opinião que elas têm sobre você. Estou falando daquelas que convivem com você, tá bom?
Faz sentido para vocês? Daqui a pouco eu vou começar a ler aí o que vocês estão falando. Faz sentido? Então por que a gente tem que mudar pelo outro? Ó, já começou a sessão de desabafo aqui. Mas não estou chateada não. É porque, de fato, é uma reflexão que a gente precisa fazer para levar para a vida, gente. Pra gente não ficar tão vulnerável à opinião dos outros. Vocês sabem que eu gosto de falar isso. Então, não é o que você faz. Assim, estou falando das coisas comuns do dia a dia, né? Não estou falando quando você comete um erro grave, quando você maltratou alguém, quando você decepcionou alguém de uma forma mais intensa. Não estou falando disso. Eu estou falando das questões do dia a dia. As pessoas não vão mudar a opinião que elas têm sobre você. Elas já formataram essa opinião. Então, uma foto, uma roupa, uma frase não vai mudar o que as pessoas já pensam sobre você. Não vai mudar. Talvez mude sobre uma pessoa pública, tal, mas sobre você não vai mudar. Então, aquela pessoa que já olha para você desconfiada, você, independente do que você faça, ela vai olhar desconfiada. Aquela pessoa que te curte, você pode ter feito uma coisa assim que não foi nem tão legal ou foi meio grosseira, ela vai achar super divertido. Vou pegar aqui, olha. Olha, só tinha uma aqui para ler. Ai, eu perdi, deixa eu ver. Foi da Paula. Vou ler da Paula, tá? Ultimamente tenho passado muitos problemas com minha irmã de sangue. Ela sempre tem raiva de mim e não entendo o porquê disso. Mas acredito que um oferece aquilo que tem, infelizmente. Olha, Paula, alguém até me mandou um pedacinho de uma mensagem que eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Tantas coisas eu nem lembro que eu falei em alguma ministração, alguma palestra. E alguém, eu acho que fez um post, eu acho que foi isso. E a pessoa colocou isso, né, que eu falei. Às vezes as pessoas, elas estão de fato nos oferecendo o que elas têm. E às vezes o que elas estão oferecendo é o que elas têm, não porque elas fizeram uma escolha consciente, programada para nos machucar. Tem pessoas que passam por vivências, por experiências tão amargas ou tão distorcidas da realidade que elas têm esse comportamento de ferir o outro e às vezes nem ela sabe. Porque é uma informação que talvez esteja guardada lá nas memórias dela. Dá vontade de dar uma aula de neurociências aqui para vocês. Que nem ela tem consciência de porquê de alguns comportamentos. Claro que como nós podemos influenciar as pessoas é oferecendo o que nós temos de melhor para elas. Porque o comportamento do outro não pode mudar quem somos. Não pode mudar no aspecto de nos tornar rudes, de nos tornar piores, entendeu? Então, o que você pode fazer? É se preservar sentimentalmente, né? Porque o sentimento é o que a gente expressa a partir do que a gente recebeu de informação do meio, que pode ser, no seu caso, por exemplo, um comentário ou um maltrato da sua irmã. Então a gente recebe isso, que vai nos afetar fisicamente, no aspecto de nos colocar a pensar, de dar aquela dorzinha no coração, né? E de deixar as mãos suando. Isso a gente não muda e nem tem que mudar. Isso é repertório emocional que a gente tem lá armazenado. O que está no nosso comando é o sentimento. O sentimento é o que nós escolhemos fazer com a emoção. Então, a informação que nós recebemos vai nos provocar mudanças fisiológicas, expressão física, tá? E o que nós vamos fazer com isso, como nós vamos nos comportar a partir disso, que é o sentimento. Então, o sentimento pode mudar. O sentimento pode ser moldado também. Então, quando você recebe um maltrato, você pode, a partir disso, falar assim: nossa, isso me deixou com o coração apertado, mas como eu vou agir a partir daí? Como que eu vou tratar a minha irmã? Eu vou ficar abrigando tudo que ela fala? Ou eu vou falar assim: você deve ter razão por ter me tratado assim? Puxa vida, eu te amo tanto. O que você tem para oferecer? O que a gente tem para oferecer? Porque não que nós temos que acolher todo o maltrato, não. Nós temos que nos blindar mesmo
para que isso não faça com que o nosso dia seja um dia que começou super bem e que ele vai diminuindo, né, o bem-estar, vai diminuindo a alegria pelos impactos que nós vamos recebendo. Então, o que eu falo sempre para as pessoas é assim: não fiquem tanto nas redes sociais. Não fiquem tanto, é tanto que é um conselho para a quarentena que estamos vivendo. Tem um período do dia para olhar, né? E eu chamando vocês fora da hora, né? Para uma live. Mas se protejam, não vejam todas as informações. Olha só, eu caí nessa armadilha ontem. Vocês são meus amigos, então eu posso falar isso. Ontem eu dei aulas, né? E participei de um curso ontem que foi bem legal. E à noite eu ainda estava super alerta por conta do curso, resolvendo ainda alguns detalhes para a aula de hoje. E eu falei assim, nossa, deixa eu ver aqui até o Instagram, porque tem algumas pessoas que são meus seguidores que estão fazendo curso. Eu falei assim, puxa, deixa eu dar uma olhada para ver se alguém aqui precisa de ajuda e não conseguiu, né? E aí no que eu estava olhando ali, vendo, eu vi a notícia daquele ator idoso que suicidou ontem. Desculpa, eu não lembro o nome, eu quase não lembro o nome de artistas tal. Ele é um ator, né? Eu acho que todo mundo viu isso. Gente, aquilo foi tão ruim pra mim. Eu fiquei numa dor tão grande, numa sensação tão grande, assim, de pesar mesmo, da pessoa chegar ao ponto de um sofrimento tão grande, que se for para livrar do sofrimento, ela escolhe a morte. É muito triste. Então isso ontem, aí eu deitei, quem disse que eu conseguia dormir? Eu fiquei pensando nele, fiquei pensando em algumas pessoas que os pais perderam os seus filhos para o suicídio, gente que está lutando com a depressão e aquilo. Claro, aí eu orei por essas pessoas, orei para que o coração dos enlutados seja consolado, mas alterou a minha noite. Eu demorei para pegar no sono, porque me veio uma sensação muito ruim na hora de dormir. Então, quando estiver ali pertinho de dormir, e é algo que a gente tem o hábito de fazer, né? Vai dormir, a gente vai lá e dá uma checadinha nas redes sociais, dá uma olhada no WhatsApp. Façam isso não na hora de dormir, porque isso pode, além da questão do estímulo para o cérebro, tal, toda a questão fisiológica, tem as questões emocionais também. Por isso que eu insisto na ideia de que a gente precisa se conhecer. Vamos nos conhecer? Não estou falando daquela coisa de, vou olhar para dentro, vou descobrir tudo que eu sou. Não. A minha fala não é essa. Mas parar para pensar. Isso me faz bem? Eu preciso disso para minha vida? Essa forma que eu respondo tem ajudado a resolver o problema? Ou eu só estou medindo força com o outro, mostrando quem pode mais, que eu também sei gritar à altura? O que tem movido o seu comportamento? Esse tempo de isolamento, ele precisa servir para a gente parar um pouco para pensar como nós temos levado a nossa vida. E quando nós estamos envolvidos muito com outras demandas, e gente, rede social é ótimo, se não fosse nós não estaríamos próximos, né? Eu não teria conhecido tanta gente legal para minha vida, de verdade. Mas é algo tão bom que não pode ser estragado com aquilo que é ruim. Não pode. Então, façam essa análise. Será que vale a pena? Esse tempo de quarentena, será que é para eu aumentar os meus acessos às redes sociais? A gente recebeu tanta oferta, né, de canais por assinatura, é assim que fala? Esses canais por assinatura, você vai ter tantos dias gratuitos, acesse esse curso, faça aquilo. É tanto que é a minha primeira live sozinha, viu? Porque eu achei que era o momento de falar com vocês. Mas a gente está com tanta oferta, que isso cansa o cérebro. Você não tem que aproveitar porque é gratuito. Olha, gente, o que eu tô falando. Você tem que ver se é útil para você. Gente, o canal está aberto.
O canal está aberto, então eu tenho que assistir todos os filmes. É muita live legal, é muito curso gratuito. Você não vai dar conta de assistir tudo. E aí você vai ficando cansado mentalmente e aquilo que é necessário, você talvez não esteja tendo tempo de fazer, parar e refletir sobre a sua vida. Viver a experiência da solitude, sim, de estar sozinho, de pensar, de organizar, como você vai agir diante de tal situação. Quando alguém, você já tem uma listinha das pessoas que são um desafio na sua vida, ou só eu tenho? Não, todos nós temos. Como você vai se portar? A gente só faz isso pensando, tomando algumas decisões para colocar em prática, queridos. Então vocês não têm que sair assistindo todas as lives. Vocês não têm que sair fazendo todos os cursos. Vocês têm que fazer aquilo que traga relevância para vocês. Uma frase que eu gosto de falar, e você já escutou em alguma palestra minha, a vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. Aí a gente não tem nessa pandemia, né? Tempo de ficar com os nossos filhos. Agora a gente já conseguiu dar uma organizada na nossa rotina, mas tem que trabalhar, tem que se reinventar. A gente não tem tempo para brincar com os nossos filhos, mas a gente está gastando mais de meia hora olhando tudo que a gente pode olhar, não tem? Mas a gente não está com tempo para brincar um pouquinho mais. Estou levantando aí questões para a gente refletir. A gente não tem tempo para ligar para alguém, para ajudar alguém, para pensar em talvez fazer um bolo e colocar na porta do vizinho, não sei. E aí a gente às vezes não está acrescentando muita coisa. Está fazendo sentido para vocês? Porque para mim faz muito sentido isso. Porque cada vez mais a gente tem mais ofertas de estímulos. Temos ou não temos? Cada vez mais nós temos mais tarefas para colocar dentro da nossa rotina. E se nós não soubermos selecionar, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Nós estamos ficando sim estressados pela quantidade de acessos que a gente está fazendo nas redes sociais. Estamos ficando. Muitos estão ficando intolerantes com o outro. Porque se você demora 1 minuto para responder, a pessoa já fala assim, não me respondeu. Então, se você visualizar e não responder, você já viveu isso? Eu já vivi isso. Eu visualizo, eu estou indo assim para uma reunião, eu visualizo a mensagem, falo assim, quando sair da reunião, eu respondo. Aí a pessoa fala assim, visualizou e não respondeu. Não respondi mesmo que eu não tive tempo. Ou você visualizou ou respondeu, o filho chama. Gente, vocês sabem que eu tenho uma filha faladeira dentro de casa, né? Então, assim, desenvolvamos a tolerância. Uns pelos outros e por nós mesmos. Nós estamos assim... Gente, eu não fiz a unha. E não vou fazer nessa quarentena. Pensa no descanso. Aqui também vai ser resolvido só depois, ó. Sabe qual tem sido... Vou brincar agora com vocês. Sabe o que tem sido uma experiência para mim muito legal? Vocês vão achar uma coisa tão boba, mas eu sou gente como gente, né? Vocês já sabem disso. Eu falei assim, gente, nessa quarentena, eu não vou pintar o cabelo de jeito nenhum. Vocês estão vendo que tá sem pintar. Porque eu falei assim, eu não tenho a real noção de como meu cabelo está branco. Eu não tenho real noção. Eu comecei a pintar o cabelo faz o quê? Vocês sabem quando foi, né? No ano passado que eu comecei a pintar meu cabelo? Foi no ano passado ou no ano atrasado, gente, eu não lembro. Acho que foi em 2018 que eu comecei a pintar o cabelo, vocês sabem pelo motivo óbvio, né? Daqui a pouco eu estou loira. Pelo motivo óbvio. Então tem aquelas fotos minhas antigas, os vídeos antigos, meu cabelo tá bem preto, bem escuro, né? Meu cabelo é um castanho bem escuro. Mas eu comecei a pintar quando começaram a aparecer os fios brancos, já com 40 anos. E aí, quando começou a ficar branco, e aí eu comecei, lógico, começar a pintar o cabelo. E o que acontece? Você perde a noção de como o seu cabelo está branco. Você só tem... Eu só estou usando isso como um exemplo bem bobo para dizer que nós só temos algumas oportunidades na vida poucas vezes, viu?
Mesmo que seja por um motivo, claro, que não é legal, não foi planejado, nós estamos dentro de casa, dentro de uma situação tão complicada, com pessoas falecendo, pessoas sofrendo, o desemprego, tudo isso não está legal. Mas nós vamos ter poucas oportunidades para ficarmos tanto tempo dentro de casa para nos conhecermos. Gente, para saber o que de alimento nos faz bem, nos faz mal. Vocês perceberam que eu tô até mais bochechudinha assim? Gente, eu tô podendo cuidar da minha saúde, que vocês sabem que sempre foi um desafio, a minha questão alimentar, né? Mas eu tô dentro de casa, podendo cuidar da minha saúde. Doutora Thaís Santana tem cuidado de mim, nutricionista maravilhosa. Se vocês quiserem, eu vou fazer uma live com ela, porque ela tem me ajudado a cuidar aí dos meus desafios com a minha saúde. Eu acho que ela tem muito para contribuir com vocês. Se vocês toparem, eu marco. Deixa eu ler mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tô escolhendo assim, tá? Literalmente é verdade sobre não ficar o tempo todo nas redes sociais. Sou prova viva disso. Tomei a decisão de não abrir mais, principalmente o Facebook, que tem estado um caos e pura tragédia. Ponto. Se o Facebook lá está uma tragédia, não é obrigado a olhar. A gente consegue sobreviver, né? Ficar um tempo assim de, nossa, eu só vou checar pela manhã para ver as notícias fidedignas e à noite, né? À noite, não na hora de dormir, no final do dia, para checar, para interagir com as pessoas, para ver o que está acontecendo. É bem legal. Estou grávida de 6 meses, essa pandemia já está acabando com o meu psicológico. Deixa eu só ver quem foi que escreveu. Foi a Suane. Eu gosto desses nomes diferentes, viu? Suane, você é um grupo mesmo que emocionalmente fica mais frágil dentro dessas situações, tá? Porque a incerteza para você é maior. Você tem que cuidar de você e de um bebezinho que ainda não nasceu, né? Depois conta pra gente se é menino ou menina. Se nascer, o que vai acontecer? Você está cuidando ali. Se você pegar o vírus, qual a consequência para o bebê? Claro que você já pensou em tudo isso, sem dúvida nenhuma. Então, o que você tem que fazer nesse momento é cuidar de você e do privilégio de você, provavelmente está dentro de casa. Curte esse barrigão, conversa com esse bebê. Fala para ele assim, que bom que você está nesse mundo aqui protegido, a mamãe está cuidando de você. Leve o seu pensamento para pensar nas coisas boas. Nas coisas boas. Tudo bem que talvez fique marcado aí que, ô bebê, você aconteceu junto com a pandemia. Mas não importa, você aconteceu junto com a pandemia e nasceu esse bebê lindo. Nós estamos aqui para contar histórias boas. E a gente pode contar histórias boas. Então, você se sentir insegura é super normal, tá bom? O que a gente fala que assim, deixa eu já falar então um pouquinho disso. Ai, alguém da Bola de Neve aqui, ó, tá me mandando um beijo. Ai, passou tão correndo. Mas quem mandou, tô mandando outro beijo. Fui muito bem acolhida por vocês, ó. Voltou aqui. A Bola de Neve de Diadema. Beijo. Então, ó... A pandemia deixa a gente ansioso mesmo, tá? Principalmente nos primeiros dias, quando a gente ainda estava organizando. A ansiedade que tem a ver com a pandemia é normal termos. Quando vai passar, se vou perder o meu emprego, se vou conseguir pagar as minhas contas. Tudo isso é super normal, ok? Agora, o problema é quando essa ansiedade, ela invade outras áreas da nossa vida. Então, é isso que você tem que pensar. Começou a brigar mais com o marido? Aí é um problema. Não tem paciência com os filhos? Teve uma alteração do sono e acorda preocupada com outros problemas? Então, se começar a invadir outras áreas da sua vida, aí você tem que prestar atenção. Olha, eu tô tentando, né, encaixar nos meus horários e logo vocês vão saber, eu vou fazer uma live com a deputada estadual, a Damares, que é uma pessoa assim fantástica, eu a conheço já de muito tempo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o apoio psicológico, essa rede que tem se formado de psicólogos e outros profissionais como advogados voluntários para atender vocês nessa época de crise, viu? Então aguardem que eu vou tentar encaixar o mais rápido possível essa nossa conversa, tá bom? Para vocês saberem até como vocês podem procurar ajuda.
tá? Como vocês podem ter esse apoio. Nos Estados Unidos tem toda uma rede de apoio para atender as pessoas que estão se sentindo ansiosas, isoladas durante essa crise. E no Brasil também já temos aqui em São Paulo uma rede que está se formando, já uma rede que já existe, enfim. Vou deixar para falar disso junto com a doutora Damares, que tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, tá bom? Então esperem esse momento também. Queridos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. A Débora colocou aqui, é verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. Um dia de cada vez. Isso mesmo, um dia de cada vez. Deixa eu ver. Não fiz a unha, não fiz mesmo, gente. As pessoas ficam ansiosas para que respondamos logo as mensagens. E nós estamos colocando... Na verdade, a gente... Quando eu falo mesmo assim, puxa, as pessoas estão querendo a resposta para ontem. Nós também estamos vivendo assim, né? É um evento social que se instalou. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos, as novas gerações, elas querem subir de cargo rápido numa empresa. Nós queremos que o nosso filho saia logo da fralda. A gente vai para um restaurante, gente, a gente não tem mais paciência para esperar 10 minutos um prato ficar feito. Nossa, está demorando, está demorando. Claro, a vida anda corrida, mas nós estamos nos colocando como sociedade, né, num ritmo muito frenético. E nós não vamos dar conta, o nosso cérebro não dá conta. E aí nós vamos desenvolvendo um estresse crônico, que é aquela apreensão, aquele corpo em estado de alerta, né, de perigo constante, que a gente chama de estresse crônico, que não passa. E nós vamos sofrendo, né? Alguém tem uma pergunta para me fazer? A gente ainda tem um tempinho, então dá para eu responder. As pessoas estão se tornando escravas de coisas pequenas e supérfluas. Amei isso, porque é exatamente isso que tem acontecido. Foi a Cristiana, né, que mandou, que falou isso. Verdade. É verdade. O que tem minado a nossa energia, o nosso tempo... Eu vou ter que falar isso para vocês, já que vocês que tocaram no assunto. Não, vou ter que ler isso, porque mulher enxerga isso de longe. Você é tão meiga, tão doce, tão linda, que os fios brancos nem chamam atenção. Obrigada. A maioria dos estímulos ou das coisas que tem nos tirado a força, a garra, tem nos cansado, são as coisas pequenas e supérfluas, gente. São. Porque para os maiores, nós sabemos que vale a pena, nós estamos nos envolvidos naquilo. Mas pensa se você envolver com 20 coisinhas pequenas e supérfluas que vão tirar o seu tempo, que vão te fazer ficar pensando naquilo, seja com muita alegria, com muita raiva e tal, e o dia acaba passando. E aquele tempo da solitude que é tão necessária, a gente nem tem, né? Deixa eu ver aqui. Tudo em excesso faz mal, o segredo é o equilíbrio, sem dúvida nenhuma. E a nossa dificuldade está no equilíbrio. A nossa dificuldade está no equilíbrio, porque às vezes o equilíbrio, ele é fazer muito de uma coisa e fazer pouco de outra, né? O equilíbrio, ele está nesse reconhecimento de que tem algo que todo mundo está falando que para ele está bem legal, está gostando, e para mim não faz bem. Se não faz bem por quê? Será que eu preciso mudar alguma coisa ou isso não precisa fazer parte da minha vida? Eu excluí o Facebook e só fiquei com o Instagram. Isso significa que você é uma pessoa muito jovem. A live vai ficar salva, com certeza, por 24 horas. Vamos ver. Os adolescentes estão adorando essa situação. Vai ficar salvo assim. Bom dia. A live vai ficar salva. Deixa eu ver. Não teremos esse tempo de volta com as crianças em casa. Acredito que sentiremos falta desse tempo e relembraremos os momentos que vivemos. Olha, vou aproveitar que essa sua fala foi bem bonita. Desculpa, passou aqui e acabei não vendo o seu nome. Quando passar, qual vai ser a sua sensação? Sabe aquilo que a gente fala de quando a gente perde alguém que a gente ama?
que seja porque faleceu ou porque mudou para um lugar distante, o que vem à nossa mente? Eu poderia ter feito mais isso, poderia ter ido naquele último jantar, poderia ter feito tantas coisas. Quando passar essa pandemia, qual vai ser a sua sensação? Já pensou nisso? Qual vai ser o seu sentimento depois que passar? Eu quero que você previna alguns sentimentos se eles não forem tão bons assim, tão confortáveis. Você vai ter brincado o suficiente? Hoje eu fiz um acordo com a Angelina. Eu estou trabalhando muito, né? Fico um pouquinho com ela, paro. Ontem ela caiu de bicicleta e ela chegou, gente, pensa no sarro. Ela é intensa pra tudo, né? Ela colocou a bicicleta dela de castigo por 2 dias. Aí depois eu falei assim, não, filha, depois você vai tirar ela do castigo. Ela, não, então vai ficar 1 dia de castigo essa bicicleta. E aí eu já fiz um acordo com ela. Sexta-feira vai ser o nosso dia. Eu vou me virar nos 30, mas sexta-feira vai ser o nosso dia. Ela passou aqui. Sexta-feira vai ser o nosso dia. Vou ter que me organizar para isso. Não tive que me organizar. Eu não estava em Brasília para uma reunião extremamente importante. Não saiu o decreto e eu não tive que voltar sem participar da minha reunião? Não tive que fazer isso? Então eu tenho que organizar o meu tempo. Uma das coisas, alguém está perguntando algumas dicas de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é a possibilidade que você tem. Gente, vou pensar em uma coisa aqui assim, tá? Diferente do que eu já tenho falado. É a primeira parte da sua vontade de se conhecer. Ter a coragem de olhar para você, porque é um exercício que ele é doloroso também. Porque também, vocês vão entender, né? Já que a gente falou de equilíbrio, vocês vão entender a ideia de não sermos tão vulneráveis à opinião dos outros, mas saber escutar os outros, né? Quem você escuta? Aquelas pessoas que torcem por você. Aquelas pessoas que já aprenderam pelo caminho que você está trilhando. Por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa e eu tenho um amigo que é CEO no mesmo ramo, puxa vida, a opinião dele vai me ajudar muito, né? Vai me ajudar muito. Então, saiba de quem escutar. E se você está escutando aqui de uma irmã sua, puxa vida, você explode demais com pouca coisa. O marido vira e fala assim, você explode demais com pouca coisa. Começa a escutar. Começa a pensar, será que eu explodo mesmo com pouca coisa? Quais são as coisas que me fazem explodir? Eu sei de quais são os meus pontos fracos nesse aspecto, só não vou contar para vocês não usarem contra mim. Mas eu tenho trabalhado com alguns pontos fracos. E aí, você começa a fazer uma análise muito real, muito verdadeira daquilo que você precisa mudar e daquilo que você faz que é muito bacana. Então, você fala assim, nisso daqui eu preciso melhorar e preciso de estratégia para melhorar isso. Então, talvez você já saiba a estratégia, mas não tem colocado em prática ou não tem insistido naquilo. Disso daqui eu sou frágil, eu vou procurar umas palestras que tem a ver com isso de gente que fale com coerência. Então você vai começar a ouvir e ter a coragem de ser muito sincero com você e de escutar os outros, porque a gente tem a tendência de que algo nos outros que a gente não gosta muito, no outro é defeito e nós é qualidade. Já perceberam isso? Nossa, fulano fala demais. Nossa, fulano é tão estourado, tão sem educação com as palavras. A gente coloca como defeito. E a gente, como que a gente fala de nós? Eu sou tão sincera. Olha, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Se eu tenho uma qualidade, é da sinceridade. E eu não falo pelas costas, eu já resolvo ali. Não é assim que a gente fala? Então, já comece por aí. Escutar de verdade o que falam pra você. Reavaliar, pensar daquelas pessoas que te querem bem, tá bom? Às vezes não respondemos na hora porque não conseguimos dar a importância necessária naquele momento e aguardamos o momento ideal para responder e as pessoas acham que fazemos pouco caso. Falando lá da gente não responder, né? Mas aí a gente vai dando uma equilibrada nisso. Deixa eu ver se eu acho... Doutora, como lidar com uma esposa rixosa?
nossa, vamos ocultar seu nome, mas você tá pedindo uma dica pro seu amigo, né? Então vamos lá. Eu acho que nossa, é muito difícil, né, pensar, porque é um relacionamento. Às vezes é um relacionamento que criou um padrão e que a outra pessoa só consegue as coisas se for na reclamação, ou ela só consegue atenção se for na reclamação, ou alguém que veio de um padrão familiar que a reclamação fazia parte do dia a dia, ou alguém que está mesmo desenvolvendo uma depressão. Pode ser um mal-estar com a própria história, que vê a vida das pessoas acontecendo, dela não, e tem gente que tem a mania de reclamar. Na verdade, quando a gente pensa no que o outro fala, na forma que o outro fala, nós temos que pensar por que a pessoa ainda fala daquele jeito conosco. Como que as palavras dela estão sendo recebidas por nós? E tem uma coisa que é muito interessante, já que a ideia foi de casamento. Gente, sábado eu vou fazer uma live. Fui convidado por aquela minha aluna brilhante que eu vi falando sobre ela, que até a tese de superação foi ela quem desenvolveu. Eu fui orientadora dela, né? Ela foi me orientando. E sábado a gente vai falar sobre infidelidade conjugal na live, tá? Depois eu vou compartilhar para vocês aqui. Vai ser sábado, 6 horas da tarde, horário do Brasil. Não, 19 horas, horário do Brasil. Mas eu vou colocar aqui. Então a gente vai falar de casamento e infidelidade conjugal, tá? Um tema difícil, né? Mas deixa eu dar uma dica aí para esse marido. Quando a gente vai ver comunicação de casais, dentre tantos aspectos, um deles, gente, levem isso para a vida. E mulheres, vejam se isso faz sentido para vocês ou não. Homens, tô falando de uma forma geral, tá? De uma forma muito básica. Homens comunicam fatos, mulheres comunicam sentimentos. Tô falando lá em casa, no dia a dia, para aqueles assuntos que não são tão relevantes assim, tá bom? Eu gosto sempre de dar um exemplo. Por exemplo, se eu fui ao supermercado e encontrei um amigo, eu vou chegar em casa e vou falar assim pro André: André, adivinha quem eu encontrei no mercado? E ele vai ter que chutar, e eu falo: não, você não acertou. Aí eu falo assim: fulano, nossa, ele te mandou um abraço, foi tão legal, eu acho que eles vão fazer lasanha pro almoço, porque no carrinho dele tinha isso, tinha aquilo, não sei. E se foi o marido que encontrou esse mesmo amigo no mercado e não fui eu? Na maioria das vezes, sabe o que vai ser? Ele não vai me contar. As mulheres devem estar rindo. Porque a gente encontra com aquele amigo depois, aí o amigo fala assim: o André, por exemplo, vou usar meu marido como exemplo. O André te contou que a gente se encontrou no mercado? Aí você fica naquela dúvida cruel. Eu falo: não, ele não me contou porque ele não me conta as coisas. Ou a gente entrega, né? E a gente entrega humilhante. Ou a gente fala assim, dá aquela risadinha e não responde para também não mentir. Então, e a gente fala assim, por que você não me contou? Eu não contei. Porque o homem, ele vai querer contar, o homem ou alguns padrões, né, de pessoas, eu sou esse padrão que não vou ficar contando, vai te comunicar um fato que foi importante. Se não foi, ele não vai comunicar. A mulher, ela quer comunicar o sentimento do encontro, o sentimento da situação. Então, escuta a sua esposa, porque às vezes ela só quer conversar. E como, não estou falando da sua esposa, já estou jogando aí uma ideia, tá? E como às vezes ela não é escutada, ela só é escutada talvez quando ela reclama, ou ela está reclamando porque ela não tem quem a escute, é o padrão que ela vai seguir. Tenta acolher assim, olha nos olhos, fala, nossa, que legal, em que eu posso te ajudar com essa reclamação? Em que eu posso te ajudar para resolver isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Aí você vai ver que na maioria das vezes ela fala assim, não, eu só tô comentando o que a fulana falou de mim nas redes sociais. Ela só quer falar, ela só quer que o sentimento dela tenha um acolhimento. E aí, se ela foi acolhida no sentimento dela, ela vai estar mais disponível para te escutar e até seguir a sua dica. Entenderam isso? Doutora, passa o contato da sua clínica nos Estados Unidos, por favor. Querida Viviane, eu não atendo mais. Não consigo atender. Então eu não tenho me dedicado mais à clínica, tá bom? Desculpa. Quem sabe um dia volta. Quem sabe? E ainda agora em agosto, a Angelina começa a estudar.
e eu vou ter que ser a professora dentro de casa para ela, entendeu? Então eu de fato não tenho tempo para atender, tá bom? Muita gente na live falando que está tendo insônia. Dá uma dica sobre isso. Gente, eu fiz uma live sobre distúrbios do sono com a doutora Luciane e está lá no meu canal do YouTube, tá? Sobre o sono. Dê uma olhada lá que lá vai responder um monte dessas perguntas, tá bom? E se ainda não for o suficiente, a gente volta e faz mais uma live, tá? Essa live vai ficar salva, tá acabando o nosso tempo. Quando a senhora for embora para Orlando, não esqueça de fazer mais lives para nós não ficarmos tanto no vazio. Gente, eu vou me organizar, tá bom? E vou conseguir. A pandemia tem sido para mim uma oportunidade para ressignificar muitas coisas. É isto. Se autoconhecer é doloroso, porém libertador, com certeza. Todos aqui esperando, mas com calma. Isso mesmo. Tenho um bebê, não tenho tempo para mim. Tem uma dica? A gente podia conclamar um choro coletivo para quem tem um bebê em casa, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda é você pensar que vai passar. Eles crescem. Estava comentando sobre isso com meu marido. A Angelina já está tão independente. Puxa vida, quando eu vejo, ela já buscou água, ela já pegou uma banana e comeu, ela já trocou de roupa. E eu olhando para ele falei assim, a gente achava que esse tempo não chegava. Então, vai passar. Esse bebê cresce. Mas enquanto ele não cresce, eu fiz isso com a Angelina. Gente, não tô falando que eu sou exemplo disso não, é que tem coisas que eu aprendi. Ali, ó, coloquei a teoria em prática, na prática, no meio da dificuldade, no meio da minha dor na madrugada. 2 coisas eu aprendi e coloquei em prática. Primeiro, quando a Angelina era um baby, né? Sabe naqueles recém-nascido que ela tinha que mamar de 2 em 2 horas? Ô, gente, ô período legal para você ficar acordando a noite inteira para amamentar. Principalmente eu que já fui mãe velha, que você não tem o mesmo pique. E aí, o que eu fiz? Combinei com meu marido. Você não acorda nenhuma noite. Pode deixar que eu acordo, que eu pego a Angelina e que eu dou mamar para ela. Pode dormir a noite inteira. Mas assim, por que você fez isso? Gente, pra que eu vou acordar alguém só pra falar assim, se eu vou acordar, você também vai acordar, eu quero ajuda. Tô falando porque a Angelina sempre foi muito fácil pra mamar, tá? Coloca aí dentro da sua realidade. Então, o meu sonho era dormir a noite inteira. Se eu não posso, pelo menos ele pode. Deixa o outro fazer aquilo que você gostaria de fazer e não pode. Então, nunca acordei o André pra cuidar da Angelina à noite, não. Eu cuidei. Porque, de qualquer forma, eu ia ter que acordar pra amamentar. Entenderam a ideia? Então, eu assumi isso. Ele fazia N coisas. Ele que dava banho na Angelina todos os dias. Eu fui dar banho na Angelina, assim, raramente com ela bebê. E ele fazia questão de dar banho. Não estou falando que ele não participou. Mas eu não acordava, não. Pra grávida que eu já respondi... Quem sabe você pode fazer isso com seu marido, claro, se você tá com uma cesariana que está te machucando, se você precisar da ajuda, ok, mas aquilo que você não precisa, libera o outro. Tô falando isso até para outros aspectos da nossa vida, tá? Pra gente não virar gente pentelha. E aí, outra coisa eu falei assim, Senhor, agora eu preciso de uma estratégia mental para não pirar de ficar acordando à noite para cuidar da Angelina. E a Angelina sempre foi de acordar à noite. Eu falei assim, eu preciso, porque senão eu vou surtar. De ficar acordando à noite e no outro dia trabalhar. Gente, eu sofri esses dramas. Por isso que eu falo que a gente tem que ir lidando com os nossos desafios que vão aparecendo, né? E não é fácil. E aí, eu criei uma estratégia na minha cabeça. Quando ela chorasse, eu ia pensar assim, daqui a pouco ela não precisa mais de mim, dessa forma. Daqui a pouco eu não tenho mais um bebê dentro de casa. Daqui a pouco é uma menina grande, que não vai ter mais o meu colo, por mais que vai ser sempre um lugar para ela voltar, não vai ser precisando tanto de mim assim. Ela falou assim, que privilégio que eu tenho de ser o consolo de um bebê à noite. Que quando está no meu colo, ela pode descansar, ela pode dormir, ela pode se sentir acolhida. Então, eu mudei a forma de pensar naquela minha via crucis de ir até o quarto no meio da madrugada. Falei assim,
tem um bebê, que é o meu colo. Gente, tem uma menina que se fechou na sala e agora eu vou ter que abrir, então eu vou levantar, desculpa, porque a gente tem 10 minutos. E aí, vou tentar fazer um jeito que vocês não vejam a bagunça da casa. E aí, daqui a pouco ela não precisa mais de mim. Daqui a pouco ela já cresceu e não volta mais. Aí alguém colocou assim, como lidar com a falsidade? Você já reconheceu que a pessoa é falsa? Qual o parâmetro que você tem para falar que o outro é falso? Quais as provas que você tem? Por que a pessoa é falsa? Gente, nós temos que saber separar quem faz parte do nosso círculo mais íntimo e quem está um pouquinho mais afastado. Quem participa da nossa vida? Quem sabe das nossas dificuldades, das nossas alegrias? Eu estou falando no âmbito mais íntimo. A intimidade da nossa vida não pode ser aberta para qualquer um. Só aqueles que são da nossa mais íntima confiança. Os outros estão ao nosso redor. Os outros estão ao nosso redor, merecendo o nosso respeito, merecendo a nossa ajuda. Mas elas não podem invadir a nossa vida. Aquilo que a gente ensina para a criança, para proteção, para prevenção contra o abuso sexual, de que existem partes do nosso corpo que o outro não toca, lembra disso? E de manter a integridade física para que não sofram nenhum tipo de abuso sexual. A gente não ensina isso para a criança? A gente precisa aprender também como adultos que tem lugares que não é qualquer um que toca. Eu pensei nisso agora, hein? Até dá pra gente falar disso algum dia, né? Então, tem lugares que não é qualquer um que toca. Que não é qualquer um que tem o direito de entrar e fazer o que quiser. De ameaçar, de maltratar, de nos fazer sentir tristes, diminuir a nossa autoestima. Então a gente também tem que aprender o que é privado, o que é público. E aí eu encerro falando disso, lá voltando para o início da nossa fala, redes sociais. Você tem que saber separar o que é privado, o que é público. Você tem que saber o que você deixa reservado para a sua família, para as pessoas que são íntimas, e aquilo que cabe ir a público. Que cabe ir a público. Porque só assim a gente vai se manter mais saudável emocionalmente, que já é um desafio no nosso dia a dia, tá? Já é um desafio manter sim a nossa saúde emocional. Porque nós temos inúmeros desafios, nós temos muita coisa para fazer, mas vale a pena. Eu vou olhar uma última aqui, porque a gente só tem pouco tempo. Doutora, o que você acha sobre a cirurgia bariátrica? Puxa, que desafio essa pergunta, hein? Para mim, e também para muitos especialistas, ela tem que ser o último recurso, tá? Para alguém que está querendo uma estratégia tão invasiva, claro que em alguns casos ela é necessária, você precisa se olhar no espelho com muita sinceridade e responder para você mesma: já fiz tudo o que estava ao meu alcance? Me esforcei de fato para mudar? Já fiz atendimento terapêutico? Já fiz uma alteração na minha alimentação? Já fiz tudo isso? Gente, eu acho que um dia eu vou fazer uma live só sobre isso, hein? Olha, tanta coisa que eu preciso fazer para vocês. Sobre o perigo de dieta em criança para o nosso cérebro, para as informações do nosso cérebro. E a gente vive colocando as crianças para comer menos, né? Mas eu prometo que eu vou fazer para vocês. A gente está chegando no final. Aqueles que não estavam lá no comecinho, eu vou depois até fazer um post sobre isso. Alguém está usando, gente, aquele golpe antigo, né? Pegaram a minha foto, colocaram no WhatsApp e estão pedindo dinheiro no meu nome. Então, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Eu jamais pediria dinheiro para as pessoas. Eu pediria primeiro para o banco. Quem mexe com financeiro talvez não concorde. Ou ia pedir para minha família, né? Para os meus amigos mais íntimos, né? E jamais seria por mensagem. Assuntos tão sérios, a gente não manda simplesmente uma mensagem, a gente conversa com as pessoas. Então, não caiam no golpe, tá bom? Tem gente aí, se alguém te pediu dinheiro, você liga para o número que você tem da pessoa e pergunta assim: você está precisando de dinheiro?
E manda também não só para pessoa, mas para outra, porque é um tempo desses. Gente, agora alguma coisa está fazendo sentido, eu vou dar uma olhada. O meu celular, roubaram o meu celular num voo, dentro da aeronave, por incrível que pareça. Eu desci em Orlando, esqueci o meu celular dentro do avião, desci com a Angelina dormindo no colo, aquelas coisas de mãe, e eu não vi que o meu celular ficou. E aí eu não podia mais voltar. A aeronave, né? Eles não deixam voltar. No que eu cheguei no check-in, eu falei assim, olha, o meu celular ficou na aeronave, mas já tinha uma outra turma entrando no avião, embarcando. E aí no que entraram, foram até a minha poltrona e meu celular já tinha desaparecido. Mas localizaram que o meu telefone estava em São Paulo. Tá? Nossa, agora algumas coisas estão fazendo sentido, mas talvez não seja esse número. Eu vou checar se é esse número que está rodando tem a ver com o meu aparelho que sumiu, tá? Mas aí essa pessoa, esse ser, criou um WhatsApp com a minha foto, aquela minha foto fofa com beijando o André e a Angelina tá nem aí, lembra uma que eu postei recentemente? Alguém pegou aquela foto, colocou como foto lá no perfil do WhatsApp e estão pedindo dinheiro no meu nome, tá? Então não sou eu. E não estou falando só em meu nome, porque eu sei que a Fernanda Brum já passou por isso, a Estela, tanta gente, talvez alguém da sua convivência já passou por isso. Então, não caiamos em nenhum tipo de golpe, que seja do WhatsApp ou que seja das pessoas querendo tirar a nossa paz nas redes sociais ou em qualquer âmbito da nossa vida. Saiba que vale a pena você colocar dentro do seu coração e aquilo que não vale a pena colocar dentro dele, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada por vocês estarem aqui nessa live tão em cima da hora, né? Vontade de ler tudo, mas de fato já passou 1 hora e eu prometo para vocês que a gente vai fazer mais encontros, tá? Só vou esperar talvez passar um pouquinho esse período agora que eu estou trabalhando bastante e você já tem muita live para assistir, né? Depois que tudo se acalmar de novo, a gente tem aí uma agenda mais legal, tá? Gente, bagunça da casa, vocês não têm noção. Deus tem um milagre para a vida de vocês, tá bom? Esperem, Ele faz por nós muito mais do que imaginamos. E mesmo que as pessoas digam que você não tem valor, e mesmo que as pessoas digam que você só faz coisas erradas, saibam que alguém com amor eterno te amou e com benignidade, com bondade te atraiu. Ele não te atraiu com a dor, ele te atraiu com amor. E é baseados neste amor que nós temos que viver. É baseados na aceitação que vem daquele que tinha tudo para não nos aceitar e nos aceitou. É aquele que é o amor, que tem amor para nos dar, que ainda espera o nosso amor. Ele tem que ser aquele que rege a nossa vida, é aquele que aquece o nosso coração, é aquele que move os nossos passos. Sejam felizes, sejam intensamente felizes, porque para isso nós somos criados. E até a próxima. Beijão, beijão em vocês. Obrigada por esse tempo, tá bom? E vai ficar salvo aqui por 24 horas. E quem sabe eu coloco lá no YouTube para você poder assistir outras vezes. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo para todos. E curtam bastante essa quarentena. Até mais.